Olha o que Deus nos fala lá em Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 1 ali, ó. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. E disse a Joabe e aos chefes do povo: Ide levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o número. E Joabe, mesmo não aceitando, mesmo achando errado isso, ele obedeceu a Davi. E olha o número que saiu dessa contagem. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam a espada. E em Judá, 470.000 homens que puxavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Por que Davi pediu para fazer o censo? Para ele saber a quantidade de guerreiros que tinha na época. E não era pela força dele, pelos guerreiros que ele ganhava as batalhas. Era Deus quem dava a vitória a ele. E fala lá que desagradou muito a Deus essa atitude de Davi. E Deus fala com Davi através de Gade, o vidente de Davi, dizendo para que Davi escolhesse entre as três um castigo que Deus daria a ele. A ele pela desobediência, porque Deus ficou muito, muito bravo, muito irado por essa atitude de Davi. E entre os três era 3 anos de fome, 3 meses consumido diante dos teus adversários, né? Ou a peste. E Davi não queria 3 anos de fome e também não queria ser consumido pelos inimigos. Então veio a peste. E essa peste que Deus mandou matou 70.000 homens. Ali no versículo 15 já diz assim, ó, após 70.000 homens que morreram, enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a mão. Posterior ali, Davi vê o anjo destruidor com a espada na mão, entre a terra e o céu. Davi vê o anjo que Deus mandou para destruir. Deus já tinha pedido para o anjo parar. Diz lá no 15 que Deus já tinha pedido para o anjo, basta, retira agora a mão. Então Deus já tinha pedido para que o anjo parasse antes mesmo de Davi se arrepender, antes mesmo de Davi se prostrar com o rosto em terra e reconhecer que foi ele que fez errado. Ele fez sem a ordem de Deus. Ele estava confiando no seu poderio militar, ele estava confiando no seu braço, na sua própria força. Sendo que ele sempre soube que foi Deus quem deu a vitória a eles. Então ele não tinha por que fazer isso, né? Tanto que até o Joabe lá, o guerreiro dele, foi abominável aos olhos dele para esse pedido, né? E ele fez mesmo assim, porque ele cumpria ordens. Então, Deus já sabia do coração de Davi, Deus já sabia que ele iria se arrepender, e ele parou antes mesmo de Davi se arrepender, porque ele já conhecia o coração dele. E realmente, Davi fala lá no 17, disse Davi a Deus, não sou eu que disse que contasse o povo, eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas não fizeram. Aí o Senhor Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. E aí o anjo manda ele levantar um altar e fazer sacrifícios a Deus. E lá no 27, o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. E para ver como Davi temia a Deus, lá no 30 diz assim, ó, Davi não podia ir até lá, aonde era o tabernáculo que Moisés tinha feito um holocausto naquele tempo, era lá em Gibeão. Então, ele fez na casa de Ormão, o Jebuseu, e sacrificou ali mesmo. E diz ali no 30,
porque ele estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então, Davi tinha temor a Deus. Davi sabia que, pelo pecado dele, Deus fez tudo aquilo. E não é o que acontece com a gente? Quando a gente peca e a gente se arrepende, Deus é bondoso e misericordioso para nos perdoar. Mas quando a gente persiste no erro, a gente paga, a gente se lasca. Então, toda vez que a gente estiver se lascando, estiver passando por prova, estiver passando por dificuldade, é só a gente olhar lá para trás, o que aconteceu, o que a gente fez, porque é a gente que causa as coisas que acontecem na vida da gente. Se a gente fizer tudo correto, tudo de acordo com o que Deus ordenou, a gente vai viver uma vida em paz e tranquila. Mas não é assim que acontece, né? É só a gente rever as nossas atitudes.